Olá, boa noite a todos. Que alegria reencontrá-los novamente nessa nossa live, na última dessa semana, da quinta-feira. Vamos ainda manter o nosso estudo sobre gestão emocional com o subtema reforma íntima, porque sem nós nos reformarmos, evidentemente, não teremos uma nova visão da vida, das consequências, das atitudes, dos acontecimentos, de tudo, enfim, que passamos a vivenciar. Viver é fácil. Vivenciar é que é o grande problema. Para vivenciar corretamente, para não sofrer tanto, ou para conquistar maiores lucros espirituais, é necessário vivenciar. A vida é fantástica. Nós temos uma oportunidade incrível, porque a vida é pulsante. A vida pulsa de uma maneira que ela muda a cada segundo, a cada instante. É impossível nós projetarmos um futuro sem levar isso em consideração, que a vida pulsa a cada momento. É tão maravilhosa e muda a cada segundo, a cada instante a vida muda. Então, cabe a nós desenvolver uma habilidade para vivenciar cada momento da nossa vida com sabedoria. E Deus nos deu essa sabedoria. A vida nos dá essa sabedoria através do nosso estudo, da nossa convivência, através dos nossos professores, que são aqueles que nos mostram como não devemos nos comportar. Aquele que lhe trai, lhe aborrece, que gera intriga, é um professor. Está nos ensinando como não devemos nos comportar perante a convivência com os outros, porque nós vivemos em comunidade. Então é muito importante que tenhamos um reflexo de inteligência de desenvolver a nossa gestão emocional, de ampliar as ações da nossa gestão emocional. É uma coisa muito interessante. Olha, hoje praticamente nós vamos fazer uma dissertação em cima de uma frase. Toda a minha vida eu estudei em escola pública e aprendi a escrever e falar sobre dois pilastres do estudo da língua portuguesa. A minha professora chamava Lajinha, porque evidentemente não está mais entre nós, mas eternamente grato por tudo que ela me ensinou. Por que dois pilares? Ditado e dissertação. O ditado ensina-nos a ler, a falar, a escrever. E a dissertação a interpretar o texto, coisa que infelizmente foi tirado do currículo escolar. Isso estou falando, evidentemente, da minha infância, do primeiro, do segundo, terceiro ano do grupo escolar ainda, que hoje já não existe mais essa classificação. Então é importantíssimo sabermos dissertar e sabemos falar, comunicar. O que é dissertar? Quem aprendeu, estudou, que mais ou menos na minha época, sabe que a dissertação é importantíssimo. Então, se nós aprendemos a interpretar, não a julgar, veja bem, a interpretar o que acontece conosco, a forma que acontece, de que maneira isso vem sucedendo, e o que é que nós podemos fazer para modificar, para melhorar essa qualidade, fica tudo mais fácil. Tem uma afirmação incrível. Nada é para sempre. Mas nada é para sempre. Tudo é transitório. Não tem nada para sempre. Tudo é transitório. Inclusive nós. O nosso corpo físico é transitório. Porque com o tempo ele fica, isso é milenar, do pó viestes ao pó voltarás, mas isso é porque o corpo é um instrumento de aprendizado. Nós estamos numa faculdade que para ingressar e frequentar precisamos de um fardamento.
e o fardamento carnal, que se chama corpo físico, que é transitório. Né? E volta os micros e macros elementos que compõem o nosso corpo físico, retorna, evidentemente, para a Terra. Nós já trazemos dentro de nós as bactérias que vão fazer o papel de lixeiras ou de lixeiros, que vão consumir e a gente volta ao estado praticamente com ossos, né? Que é o que mais resiste. Fica às vezes 1.000, 2.000, 3.000 anos. A gente já viu se encontrar esqueleto aí com 18, 20 mil anos atrás. Então é isso que acontece conosco. Então, para que a gente viva com aquela palavra doce, harmonia, para que nós tenhamos, possamos ser um gerador de harmonia, é impossível, é imprescindível que tenhamos uma gestão emocional, que cuidemos da nossa reforma íntima, já que nada é para sempre. Eu quero falar agora um momentinho com você que pode estar passando por uma situação terrível, que você pode estar aí com muita tristeza no coração, pode estar magoado, né, que às vezes não encontra nem condições emocionais de orar, de rezar mediante a sua crença religiosa. Então você se sente perdido ou perdida, com muito sofrimento, olha para o seu dia amanhã e só vê dor, sofrimento, não vê saída. Escreva essa palavrinha, ponha no bolso o papel. Quando você se sentir assim, você leia: nada é para sempre. Ah, mas você não, você está diferente, você está alegre, feliz, está amando, é amado, carro novo, saúde boa, não tem problema financeiro, é um privilegiado na situação que nós estamos passando. Que coisa fantástica, coisa maravilhosa, tudo de bom, já está programando o final de semana, para onde vai, com quem vai, ou se vai a um restaurante, já escolheu aí a cozinha, o tipo de cozinha, maravilha, ótimo, feliz. Não esqueça que nada é para sempre. Deus não abençoou a miséria e nem amaldiçoou o dinheiro. Tudo tem o mesmo valor. Isso é uma colocação física. Lá no mundo espiritual, nós temos a nossa recompensa é calculada sobre bônus. A moeda é bônus. Cada ação, cada atividade que a gente faz em benefício de alguém gera um bônus. E à medida que acrescentamos esses bônus nos nossos atos, vamos poder conquistar também algumas coisas na outra dimensão. Aqui, o bônus significa o dinheiro, que é a consequência de um trabalho que nós possamos fazer. Para melhorar, juntar o bônus com o dinheiro, é importante que a gente faça o que Jesus nos mostrou, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que seguir alguns exemplos que Jesus nos concedeu para facilitar o nosso trânsito carnal nesse planeta lindo, maravilhoso. Já viram como a Terra é bonita? O planeta, eu estou dizendo? Que coisa fantástica! Já chegaram a dizer, eu já ouvi, que o planeta Terra é o mais lindo da nossa galáxia. Olha que privilégio. É o mais lindo, não é um dos, é o mais lindo da nossa galáxia. Então, somos privilegiados, nós vivemos num jardim, praticamente. E não damos conta disso. Ao contrário, as nossas ações para destruir, para sujar, a gente vê isso aí, o que está acontecendo com o planeta, por uma irresponsabilidade da própria humanidade. Não é isso mesmo? Então, nada é para sempre. Não chore, não se acabe em lágrimas. Ah, dor, meu Deus, não tem saída. Quanto mais escuro fica, mais próximo a luz está. A luz, as trevas não vencem a luz. E o mal jamais vencerá o bem. O mal não vence o bem, de maneira nenhuma.
Qual é a nossa cartilha de estudo? O nosso livro didático? É o livre-arbítrio. Deus, na sua misericórdia infinita, não interfere nas nossas ações. Não interfere. Ele já chegou até nós várias informações de como a gente deve se comportar. Independente da igreja que possamos frequentar, que falha em Deus, os ensinamentos são mais ou menos as recomendações as mesmas. Não trair, não roubar, não matar. Fora da caridade não há salvação. Né? Ressurgir com Jesus, Jesus vai voltar. Todas essas afirmações que envolvem luz espiritual, ou luz da espiritualidade, nós recebemos de várias maneiras. Então sabemos perfeitamente como podemos e devemos nos comportar. Por isso, repetindo, nada é para sempre. É a resposta de tudo. É a resposta de tudo. Muitas vezes, eu só quero e tal. Olha, uma vez eu brigando com o mundo espiritual, indo para uma tarefa, cansado, 10 anos fazendo tarefa e andando e ajudando dentro das minhas posses, fazendo tudo, eu resolvi me revoltar. Eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Hoje é a última noite que eu vou para o trabalho. Não vou mais fazer palestra, não vou mais para canto nenhum. Estou cansado. Chega! Não adianta. Vou fazer palestras, acaba arrumando inimizade do mundo espiritual que quer perseguir A ou B e vem em cima, vem para mim. Eu não quero mais. E andando em destino à minha tarefa, pensando assim. Senti uma presença amiga, botou a mão no meu ombro e disse o seguinte: o bálsamo para suas dores estará sempre na medida que você balsamizar a dor alheia. E foi embora. Não me disseram, não faça, que isso, não pode, se você fizer isso você vai para o inferno, você vai para não sei o quê. Não me disseram nada, só me disseram isso. Cabe a mim decidir o que eu quero, para mim. Nada é para sempre, então vamos em frente. Nunca mais tive esse tipo de comportamento. Então não adianta querer mudar ou ajudar quem não quer ser ajudado. Faça a sua parte. Agora não bote nos seus ombros peso dos outros. Não pegue nada dos outros para botar nas suas costas. Você já tem a sua mochila para carregar. Então carregue a sua e ajude as outras. Pode até ajudar a carregar, pode orientar, pode fazer, mas interferir no destino das pessoas não cabe a nós, porque se nem Deus e Jesus interferem, deixa a decisão para que nós possamos tomar. Então nada é para sempre. É muito comum a gente conversando com um amigo, com outro, e escutar: minha vida está de cabeça para baixo. Meu Deus do céu, está dando tudo errado. O que será? Eu não joguei pedra na cruz para estar acontecendo isso. Essas afirmações populares a gente escuta muito, não é isso mesmo? Mas o que na realidade está acontecendo? Tem uma parábolazinha que eu gosto demais. Jambeiro. E eu vou convidar vocês para irem comigo, fazer uma viagem mental comigo para a Amazônia. E nós vamos lá no meio da Amazônia. Quem conhece a floresta amazônica sabe que parece que é um outro planeta. Eu já tive a oportunidade de sobrevoar várias vezes e achei espetacular. É um outro mundo, a gente só vê árvore, não vê mais outra coisa. Mas nós vamos lá para o meio da Amazônia. E nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar, no meio da Amazônia, um lugar, assim, um gramado bem bonito, natural, na beira de um riacho, de uma nascente, um pé formoso de jambo. Quase todo mundo conhece a fruta jambo, é uma árvore majestosa. E um sol maravilhoso, aquele ambiente fantástico do planeta verde, pássaros dos mais variados tipos cantando, voando ali, tudo tranquilo, e o jambeiro crescendo naquele ambiente, forte, saudável,
felicíssimo da vida com o Criador por estar ali. E crescendo, e os pássaros e o tempo vão passando, aquele ambiente majestoso, pequenos peixes na nascente. Então, um lugar assim que parece que Deus fez para ele, de vez em quando, dar uma paradinha ali e de dar uma descansada. Então, o tempo foi passando, o jambeiro foi crescendo, as coisas sempre maravilhosamente bem por perto dele. De repente, ele sentiu assim uma coisa, um pesozinho na ponta de um galho. Olhou e viu que tinha um botão de uma flor. Ficou muito feliz, falou: oh, meu Deus, já estou florindo, já já eu vou frutificar, que maravilha, eu vou cumprir minha missão, obrigado, Senhor, agradecendo aquela maravilha de vida que ele estava levando. O tempo foi passando mais um pouquinho e aquela flor ficou mais pesada, o peso aumentou. Aí ele olhou novamente e viu o jambo, o primeiro fruto, que aí foi uma maravilha, foi um êxtase. Consegui, estou frutificando, que maravilha, vim para o planeta cumprir essa missão, vou frutificar muito. E o tempo passando e os frutos foram nascendo, os pássaros foram se alimentando daqueles frutos, uma coisa assim fantástica, cada vez melhor, mais bonito, atingiu o auge da sua safra, ficou carregado de frutos, os animais se alimentavam também do que caíam, né? Muitos, evidentemente, caíam, iam para o chão, os animais rasteiros aproveitavam para se alimentar, e ele cumprindo aquela missão que tinha na sua intuição recebido do Criador, como um vegetal, como uma planta. E o tempo ainda seguiu passando e o jambeiro firme, aguentando sempre a produção e sempre com a maravilha, sem problema. Cada vez melhor a situação, tal. Aí uma tarde ele observou que tinha perto do seu tronco um pezinho, uma mudinha. Falou: meu Deus, eu estou criando filhos. Olha ali, olha o jambinho, a muda de jambinho. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa alegria. E o jambinho foi também se desenvolvendo, já mais perto do tronco pai ou mãe, né? O jambinho foi crescendo também, já estava assim com uns 2 palmos de altura. De repente começou a ventar. E vem um vento feio. O jambeiro começou a olhar para o céu e viu que o céu escureceu. Você nunca viu o céu escuro daquela maneira. O sol sumiu. Começaram-se raios, trovões e veio uma terrível tempestade. E essa tempestade caiu com força violentíssima. O que era nascente transformou-se num rio. E num rio com muita água para correr. Uma verdadeira inundação. Os pássaros sumiram. A maior parte das árvores medianas ficaram praticamente submersas. Esse é um fato comum na Amazônia, no verão da Amazônia. Aí vem chuva e chuva e chuva e chuva e não parava mais, e as águas foram subindo, subindo, e ele preocupado, porque ele já muito forte, sabia que iria resistir à força das águas, mas preocupado com o filho que estava ali, com o jambinho. E agora? E ele não vai conseguir resistir. E a água foi crescendo, crescendo, a correnteza também, cada vez mais forte a chuva, quando ele viu desesperado a tempestade levar o seu filho embora. E foi rolando com as águas e sumiu no horizonte, naquelas tempestades todas, e ele muito triste com aquela situação que havia perdido o filho, e a chuva batendo cada vez mais, ele orando pelo pai, pedindo ajuda, pedindo socorro, e não adiantava. A chuva foi e levou o filho embora. Passaram-se uns 15 dias, diminuiu-se a chuva, o sol apareceu, o que era nascente era só um lodaçal, e precisou-se de muito tempo, mas a natureza é maravilhosa, foi se recuperando. A grama começou a voltar, a água começou a ficar limpa, a nascente, os pássaros voltaram,
e a vida voltou ali ao normal. E ele sempre pensando no que teria acontecido com seu filho. Quilômetros e quilômetros longe desse local, vamos encontrar um espaçozinho limpo, gostoso, maravilhoso, perto também de uma nascente, mais ou menos parecido com o ambiente que vivia. Lá estava o Jambinho, agarrado firme a um tronco seco. Ele se segurou ali, ficou enraizado ali na lama. Com o tempo aquilo foi secando e ele foi se fortalecendo, foi crescendo e já estava bem forte, bem alto, impossível de uma água, de um vento, colocar ele abaixo. Lá estava o Jambinho, seguindo o plano do próprio pai e levando, criando um outro espaço, uma outra situação dessa, a centenas de quilômetros de onde tinha nascido. A gente fala muito disso porque a vida se repete, a vida vem em ciclos. Eu pergunto a você, quantas tempestades você já não passou? Eu passei incontáveis. Muitas vezes, meu Deus, agora não tenho saída. E agora? E já se passaram 20 anos, 30 anos dessa situação. Uma vez me vi uma situação tão difícil em São Paulo que eu me vi sentado numa sarjeta, numa rua, no bairro da Barra Funda. Falei, meu Deus, agora eu não tenho mais saída. E estou aqui. Já se passaram 50 anos disso. Então, quantas tempestades não nos levaram a ir para outro lugar, a frutificar, a gerar filhos, a melhorar todo esse ambiente? A tempestade tem aquelas afirmações antigas, né, que sempre diz que dentro do mal há sempre um bem, ou o bem não supera o mal, não vence o mal. Então, olha, volte novamente à frase: nada é para sempre. Nada é para sempre. A gente tem, está e convive com quem tem que estar e conviver. Não há engano. Não há engano. Nós projetamos, é o nosso trabalho, é o nosso estudo, é a nossa missão, é o nosso aprendizado, está aí. Servir de instrumento de desenvolvimento, de progresso e de tudo mais. Não há engano, não há engano. Eu já vi gente muito doente em hospital fazer prece e dizer, Deus vai melhorar, eu vou melhorar. Não, não vai, não vai. Sabe por que não vai? Porque Deus não melhora nada. Deus cura. Deus cura. Deus não melhora. Deus cura. E tudo que a gente tem no planeta físico vai ficar aqui junto com o corpo. A gente não vai levar câncer, levar AIDS ou qualquer outra doença incurável, diabetes, lá para o mundo espiritual. Não vai levar, vai ficar aqui com o corpo físico. Nós vamos levar os efeitos e vamos ser tratados lá para mostrar que aquilo era só do corpo físico. Então, nada é para sempre. É abusivo ficar repetindo, mas é uma bênção. Tem tanta luz nessa afirmação que eu não posso abrir mão dentro de um estudo de reforma íntima. É onde a gente se consola. Ah, mas está tudo. Se você está muito feliz, muito alegre, e tá, cuidado. Sabe por que você tem que tomar cuidado? Quando você está com tudo bem, tudo maravilhoso, porque a tristeza mora do ladinho da alegria. E a tristeza tem um sono muito leve. Levinho, levinho, levinho. Como a alegria é barulhenta, ela pode acordar a tristeza. E se ela acordar, a tristeza é muito mais difícil de adormecer. Então, cuidado. Cuidado com a sua alegria. Não faça muito barulho para não acordar a tristeza. Porque as duas caminham sempre juntos. Chegam a você o que você permitir, independente do estado das coisas que você está passando. Por isso que a gente fala que positividade é a chave do sucesso. Esse vai ser o tema da próxima semana, quando nós vamos retornar na terça-feira. Positividade é a chave do sucesso. Vamos falar sobre positividade negativa,
o efeito da negatividade e da positividade. Então, seguir a nossa vida sendo um agente do bem, sendo um agente da paz, sendo um agente da luz, é um privilégio. É um privilégio. Experimente ajudar alguém sem interesse, você vai ver como a sua alma aplaude, como você se sente bem com isso. É muito gostoso quando as pessoas se manifestam com um abraço de gratidão ou simplesmente um muito obrigado cheio de afeto. Porque as pessoas, quando vêm a você para pedir um favor ou pedir uma ajuda, não vem por acaso. Vem porque Deus sabe, as forças divinas sabem que pode contar com você para auxiliar aquele irmão ou aquela irmã. Que você tem condições de ajudar com uma palavra, com um abraço, financeiramente, materialmente, seja lá o que for. Mas você, se está vindo para você, é porque você tem condições de auxiliar. E é um privilégio a gente ser um instrumento da justiça divina. As coisas na justiça divina, no banco da misericórdia divina, acontecem bem discretamente. Olha o que aconteceu com esse rapaz. Ele vinha caminhando numa estrada, um entardecer, de um distrito para outro. Não havia condução, ele começou a caminhar. Uma certa parte do caminho, ele olhou para trás e viu 3 pessoas, 3 elementos apertando o passo para chegar perto dele. Veio a intuição, vão me assaltar. Vão me assaltar. Por que eles estão acelerando para vir? Ele apertou o passo e o pessoal apertava também. Aí ele teve certeza que seria assaltado. Aí começou quase que a correr e o pessoal também atrás dele. Veio uma curva na estrada, tinha uma caverna. Ele não pensou 2 vezes, entrou no fundo da caverna e ficou lá no fundo, no escuro, quieto. Os outros 3 chegaram, pararam bem na porta da caverna, olharam para a estrada, não viram mais, não localizaram mais aquele cidadão. Falou, pronto. Olha, ele entrou aí na caverna, disse um dos ladrões. Ele está aí dentro. O outro da turma olhou para a caverna e disse, não, não está não. Não, ele só pode estar aí, ele sumiu, não está mais na estrada. Falou, não, ele não está aí dentro. Sabe por que ele não está aí dentro? Observe que tem uma teia de aranha cobrindo toda a boca da caverna. Se ele tivesse entrado, ele tinha estourado essas teias de aranha. Aí todo mundo olhou para lá, para a caverna, e falou, ah, mesmo, você tem razão. Então ele foi para outro lugar, apertaram o passo e foram embora. E ele protegido lá no fundo. Então, ou seja, o pedido de socorro a ele, para o mundo espiritual, para a caridade divina, veio de que maneira? Uma leve teia de aranha, que não segura absolutamente ninguém. Mas foi suficiente para protegê-lo. Assim as ações divinas na nossa vida. Você está com um grande problema? Observe as pequenas informações. Aí está a solução. Não vá atrás de grandes soluções que você não vai conseguir. Tem que ser pequenas informações, porque aí você acha a luz para resolver uma grande dificuldade. Sempre foi assim e sempre será assim. Nos pequenos detalhes é que está a diferença. Não é nos grandes, é nos pequenos, no pequenininho. Você faz um telhado de madeira, muito bonito, tá lá tudo firme, mas qual é o pequeno detalhe que segura tudo? O prego. Se você tirar o prego, vai todo mundo para baixo. Então, é o detalhe que segura e que faz da nossa vida ser uma vida mais correta perante as leis divinas. Então, reforma íntima, como sempre nós estamos falando, é imprescindível na nossa vida. E nós fazemos isso naturalmente, não sou eu que estou inventando esse termo, não. Isso faz parte da nossa existência. Sempre fez parte da nossa existência. O que é que Jesus fez na época dele, com os seus ensinamentos? Promoveu reforma íntima em todas as pessoas que o acompanharam, principalmente aos seus seguidores, aos apóstolos, né?
que se reformaram intimamente em função dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, no sermão que faltava, que não tinha comida, mais quase 5.000 pessoas, falou, mestre, o senhor vai falar, mas está todo mundo com fome. Ninguém vai ouvir. O que é que Jesus fez? O que tem aí? Tem 5 peixes e 5 pães. Pronto, vá servindo. Deu pão e peixe para todo mundo, não ficou ninguém com fome, para ele poder transmitir o ensinamento. Jesus é maravilhoso, é uma inteligência fantástica. Eu sou apaixonado, fã pela inteligência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso a gente pode fazer. A gente não pode multiplicar os pães. Nós não temos esse poder e nem o peixe. Apesar de Jesus ter dito que podemos fazer tudo o que ele faz, nós não podemos multiplicar os peixes, mas a gente pode levar os peixes, pelo menos. Pode levar os pães. E alguém com mais elevação do que nós vai multiplicar e vai cumprir, realizar a tarefa. Então, é imprescindível que nós tenhamos sempre o respeito às forças e às leis divinas, porque aí está a nossa segurança. Viver bem é vivenciar cada instante da nossa vida. Nós temos que ter tempo para pensar direitinho. Sobreviver não é viver. E viver só é insuficiente. Ser cristão é insuficiente. Nós temos que ser crísticos. O que é ser crístico? É viver segundo os ensinamentos de Jesus. O que é ser cristão? É gostar e ser fã de Jesus. Mas se você não pratica ou não tenta, pelo menos, vivenciar os seus valores, nada vai resolver para a sua vida. Tudo passa. Nada é para sempre. Não esqueça dessa afirmação. Se nada é para sempre, a minha alegria é transitória. A minha dor também é transitória. Muito transitória. Então tá tudo tranquilo. Eu estou num sofrimento terrível. Não tem problema, aguente. Um pouquinho, porque é transitório. Passa. Fecha o ciclo, passa e vai-se embora. As coisas vão acontecendo, vão surgindo novas situações, novas oportunidades, e a gente vai superando, o tempo vai encaminhando para que a gente tenha a conscientização que ele não passa. Nós passamos pelo tempo. O tempo é o mesmo. Nós é que passamos pelo tempo. A gente passou por este dia, está passando pela noite e vai passar o próximo dia, e assim, dentro da continuidade, estaremos sempre passando e acontecendo dentro desses princípios. Nós estamos já chegando ao nosso final dessa live, e eu quero deixar 2 reflexões bem rapidinho, mas é bem curtinha. Uma é um exemplo. Se você for à beira de um rio, ficar parado, olhando as águas, o movimento das águas do rio, você vai observar que o lugar é o mesmo, o rio é o mesmo, mas a água não. A água passa. A cada segundo é nova água que passa. Assim é a nossa vida. É um rio que é um fluxo que se renova a cada milionésima parte de segundo. Jamais será igual, idêntico, dentro do nosso período aqui no planeta. E uma outra reflexão que nos leva, eu gosto muito, porque me leva muito perto dos amigos da luz, do mundo espiritual, do anjo da guarda, do santo, seja lá qual for a sua doutrina religiosa, sendo para Deus, todas são válidas. Existem muitas igrejas e muitas religiões, mas só um Deus e um Jesus. Vinha um agricultor de volta para casa com um imborná. A gente chama isso em São Paulo, que era uma sacola de pano que se coloca as coisas dentro quando vai para a roça ou vem da roça. E ele vinha dentro dessa sacola com um punhado de arroz que ele tinha colhido da própria roça para levar para casa,
para cozinhar como alimentação. Então ele vinha caminhando, de repente ele olhou para o céu, viu um clarão de luz e desceu uma carruagem do céu com 2 cavalos magníficos na frente dele e um ser de luz iluminado dirigindo, guiando esses cavalos, desceu bem na frente dele e perguntou: o que é que você tem aí para o Senhor da vida? Ele, assustado com tudo aquilo, tremendo, disse: eu tenho só um pouco aqui de arroz. Pegou um punhado de arroz assim, abriu a mão e entregou para esse ser, para essa anjo, seja lá o que for. Entregou para ele. Ele pegou, agradeceu, fez meia volta e do jeito que veio sumiu. O agricultor ficou em choque, falou assim: meu, mas que coisa incrível, se eu contar ninguém vai acreditar, e envolvido naquele pensamento, chegou em casa. Quando chegou em casa, a senhora dele já estava começando a preparar a alimentação, já era de tardezinha, ele pegou e colocou o que tinha dentro do embornal, ele jogou dentro de uma tigela, do arroz. Só que se assustou, porque aquele punhado de arroz que ele tinha entregue tinha voltado, só que em forma de ouro. Todos os grãos eram de ouro. Ele então tomou um choque, viu que aquilo seria uma bênção economicamente falando para a família. Olhou para o céu e disse: puxa vida, por que eu não entreguei tudo que eu tinha para o Criador? Meu amigo, minha amiga, entregue tudo para o Criador. As coisas boas, as coisas ruins, entregue tudo. E você vai ver quão grande será o seu lucro e o seu benefício. Fique com Deus. Um maravilhoso final de semana iluminado. Procure sempre refletir. Pare um pouquinho antes de tomar uma decisão. Sempre pergunte o que é que Jesus faria no seu lugar. Você silenciosamente, o que é que Jesus faria no meu lugar? É isso? Então eu vou fazer. Não, não faz. Então não faço. Procura se vigiar, porque nós somos o que pensamos. E seremos sempre responsabilizados pelas consequências das nossas atitudes. Namastê, fiquem com Deus e até terça-feira, se Ele assim o permitir.